sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. E ao, versículo 6, ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou aos seus pés. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Mais uma vez, nós adoramos aqui do nosso jeito, né? Colocando o nosso coração, a nossa vida em adoração. Falamos com Deus. Vamos falar com Ele de novo, para que Ele agora, segundo a sua misericórdia, venha nos instruir, nos ensinar através da palavra. Pai, é no precioso nome do Senhor Jesus, o qual outra vez nos colocamos diante do Senhor. Eu lhe peço, Pai, segundo a tua infinita graça, envia-nos aqui, neste lugar, desta noite. Envia-nos aqui, Senhor, para atrapalhar todo o plano, para frustrar todo o plano de Satanás. Meu Deus, olha este homem, esta mulher, esta criança, meu Pai, essa moça, esse moço, pessoas que aqui estão me ouvindo diante do Senhor, para ouvir tua palavra, a qual é vida, a qual é refrigério, a qual é luz para os nossos caminhos. Pai, nos conduz aqui. Pai, estenda a tua mão e concretiza o teu querer, a tua vontade, Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar. Quebra, Senhor, todo o poder das trevas nesta noite e nos dê vitória e livramento. Sim, Deus, pois eu creio, eu acredito que exatamente neste momento, nesta hora, neste lugar, está acontecendo reboliço no mundo espiritual. Batalhas estão acontecendo agora, batalhas por almas, batalhas por vidas, batalhas, meu Pai, por libertações. Sim, Deus, concretiza o teu mistério, o teu querer, no precioso nome de Jesus o Cristo. E quem assim crê diz amém. Deixa eu passar para os irmãos aqui. Estamos numa campanha de libertação, onde nós vamos orar para Deus libertar. Mas você precisa entender algo. O poder para libertar o nome de Jesus é poderoso, é glorioso. Mas o mais importante do que uma libertação é o conhecimento da palavra. Porque quando nós conhecemos, nós somos libertos. Porque a palavra, ela liberta. Uma pessoa que vive na ignorância, ela ainda está presa. Mas quando ela conhece a verdade, os olhos se abrem, então ela é livre. E conhecereis, que Jesus falou, a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Então você vai entender algo aqui dentro desta palavra aqui, porque Deus, Ele quer libertar você. O que nós encontramos aqui? Jesus passando do outro lado, com os seus discípulos. Ele chega da terra dos Gerasenos. E a Bíblia vai contar a história de um rapaz ali. Eu li aqui para os irmãos e eu creio que você pegou aqui. A Bíblia diz que ele era possuído por espíritos malignos. E esse moço, ele não vivia na sua casa, ele vivia nos sepulcros. Ele tinha uma coisa diferente nele. A Bíblia diz que ele tinha uma força diferente. As pessoas tentavam segurá-lo, prendê-lo com correntes, algemas, cadeias, e ele simplesmente arrebentava. Ele tinha uma força fora do normal. Ele vivia nos sepulcros. E a Bíblia diz que de noite e de dia parecia que ele não tinha descanso. Ele ficava berrando, gritando no meio dos sepulcros. E ele pegava as pedras e se retalhava e se cortava. E as pessoas daquela cidade morriam de medo daquele homem. Quem não teria, né? Morria de medo daquele homem, porque de dia, à noite, parecia que ele não dormia. Ele era totalmente perturbado por forças contrárias. O que eu quero passar para a igreja aqui?
Por que eles têm prazer em viver no corpo de um homem, de uma mulher, de um jovem, do idoso e até mesmo de uma criança? Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de Satanás habitar no corpo de alguém para destruir alguém ou para usar alguém? Nota que esse jovem, ele foi possesso, ele estava com uma possessão demoníaca, ele estava possesso de espíritos malignos. A primeira pergunta é: por que os demônios fazem isso? Satanás, ele tem um propósito. A Bíblia chama ele de pai da mentira, ou pai do engano. Ele é o pai de toda mentira. Os espíritos imundos, eles têm um propósito: sugar a energia das pessoas, destruir as pessoas, matar as pessoas, trazer todo tipo de problema e confusão, e destruição, e principalmente cegar o entendimento delas para não conhecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? O ser humano, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós estamos lá em cima do topo. Nós alimentamos os animais, nós alimentamos das ervas, das plantas, nós estamos no topo. Mas você já parou para pensar? Se nós alimentamos das coisas e essas coisas também se alimentam de outras coisas, quem é que se alimenta do homem? Nós não temos um predador para nós. Eu sei que o leão pode nos matar, o monstro pode nos matar, mas o ser humano, ele tem domínio, ele consegue, pela estratégia e inteligência, vencer esses animais. Com descuido você pode ser devorado, até mesmo um pitbull, um cachorro. Mas quem é o predador do homem? Quem é aquele que veio para predar, consumir o homem, que está acima do homem, para destruir o homem? Este é Satanás. Quando o homem caiu, ele veio para governar e destruir aquilo que era a imagem e semelhança de Deus. Então ele vive das pessoas que não têm temor do Senhor, que não vivem para Deus. E esses demônios vivem para tirar toda a paz do ser daquela pessoa, toda a energia boa dela, destruir tudo o que é bom e somente produzir o que é mal na vida desta pessoa. Então essa pessoa se torna possessa por esse espírito. E quando nós lemos este texto aqui, nós vimos algumas coisas que acontecem. Quando a pessoa está possessa pelo mal, nós vimos o caminho que o inimigo traça na vida desta pessoa. Primeira coisa, uma força descomunal, algo que não é humano, sobre-humano, uma força violenta. Então você pode notar que a maioria das pessoas que vão do lado da violência, que a pessoa que ela é violenta, a pessoa que parece que ela tem sangue na boca, ela é violenta. Você pode ter um pouquinho de certeza que tem algo por trás ou na vida desta pessoa: a violência, a sede pela violência, porque o inimigo, ele gosta da violência, ele gosta de sangue, ele gosta de dor, ele gosta de sofrimento. Outra coisa que nós vimos aqui, aquele rapaz, ele não tinha paz, ele não tinha sossego, de dia e de noite. Um dos sinais de possessão, não é todos eles, né? Mas um dos sinais de uma pessoa possessa é justamente a pessoa ela não conseguir ter paz na hora que ela tem que ter paz, na hora do sossego dela, na hora do descanso dela, e ela não consegue dormir. Eu sei que tem pessoas que não conseguem dormir por problemas, por outras coisas, mas a pessoa que ela está possessa, Satanás vai fazer tudo para ela não dormir, para ela não ter paz, para ela viver, muitas das vezes, de remédios fortes para controlar ela. Outra coisa que uma possessão às vezes ela faz, ela não deixa a pessoa ter paz dentro da casa dela. Ela sempre quer ver aquela pessoa do lado de fora, ela não quer ver a pessoa dentro da casa dela. E quando a pessoa está dentro da casa, ela causa problema, ela traz uma atmosfera e um clima de problema para dentro da casa dela. Você conhece pessoas que não conseguem parar dentro da casa dela? Você conhece pessoas que não têm paz dentro da casa dela? Pode ser um sinal
que essa pessoa ela está possessa por algo. Amém, irmão? Uma outra coisa, esse moço ele cortava o seu próprio corpo, ele passava as pedras nos braços, no seu estômago, nas suas pernas, e ele cortava. Por que, pastor? Esses espíritos eles gostam de sangue e eles gostam de dor, de sofrimento, de dor. E muitas das vezes ele coloca na mente, ele domina aquela pessoa para ela se cortar. Porque na mente daquela pessoa, quando ela se corta, alivia o sofrimento dela. Mas na realidade o inimigo dizendo para ela o seguinte: olha, quanto mais você se corta, eu alivio aqui a pressão. O diabo para de perturbar um pouco. Quando ela se corta, ela se sente bem. O inimigo alivia a pressão, mas depois ele vem com a pressão de novo sobre a mente dela, e ela então precisa se cortar de novo. Um vício de se cortar, porque ele se alimenta disso. Satanás se alimenta da dor, do sofrimento, do sangue do homem, do sangue da mulher. Satanás, ele adora essas coisas. E aquele rapaz, ele não tinha uma vida social, ele vivia afastado. Então, as pessoas que costumam viver, muitas das vezes afastadas, longe de todo mundo, não consegue conviver com ninguém. Parece que ela quer ficar encruzilhada num lugar escuro. Você nota que ele preferiu sepulcros, lugares dos mortos. Ele andava no meio dos sepulcros e ele gritava, ele berrava no meio dos sepulcros durante a noite. E por que ele preferia o cemitério? Por que ele preferia o sepulcro? Porque o mal que ele quer é morte. Ele quer viver no meio da morte. Você precisa entender isso. A pessoa possessa, é só Deus para guardar ela. Porque tudo que o inimigo quer que está dentro dele ou dela, é levar essa pessoa para a morte, destruir ela e acabar com a vida dela. Por que o Senhor está trazendo isso aqui, pastor? Para você tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado. Às vezes você tem medo de pessoas, tem medo de animais, tem medo de tomar decisões erradas. Às vezes você tem medo de um monte de coisa, mas às vezes você não tem medo de uma possessão, porque é algo que você não vê, mas ela é real. Uma possessão, ela é real. Você precisa tomar cuidado. Não é só ter medo, é tomar cuidado, vigiar, se proteger, se guardar. Nas minhas orações, irmãos, pelas manhãs, a gente adora, a gente busca Deus, mas a minha principal oração pela manhã é eu repreendendo o mal. Porque eu vou sair, eu repreendo o mal de dentro da minha casa, eu repreendo os laços que já planejou, já fez. Eu peço a Deus para destruir, para desfazer todo o poder de Satanás. A tua primeira oração é, além de você adorar a Deus, irmão, é repreender o mal. Às vezes você não imagina, mas todo dia ele vai estar ali, tentando um jeito de destruir, de pegar você na próxima esquina, na próxima encruzilhada, no teu levantar, no teu ir para casa. Ele vai estar tramando algo. Então ore e repreenda, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e também nos escorpiões, que são espíritos malignos. Então, na tua oração de manhã, repreenda o mal, resiste o mal. Isso aqui é muito sério, porque uma pessoa possessa, às vezes, aquela pessoa, o diabo consegue ter o domínio de 40%, 30%, 50% da vida dela. Então, na realidade, ser controlado em meia hora, em tempos de tempo, o inimigo consegue controlar suas decisões, às vezes suas emoções, às vezes frustrando você todos os dias. Então, pastor, esse mal dentro de mim, eu tenho que me preocupar com isso? Se preocupa com isso, porque as coisas físicas acontecem, as coisas a gente consegue superar,
mas uma força estranha agindo dentro da gente. Isso é terrível. Você perdeu o seu controle, e aquilo controlar a sua vida. Eu falo algo para a igreja, e às vezes as pessoas não dão muita atenção. Você não consegue ver o espírito, mas os seus olhos espirituais pudessem ver o que é um espírito. Eu já vi em visões, em sonhos. Se você pudesse ver o que é um espírito, qual é a aparência dele no mundo espiritual. Agora imagina aquilo vivendo dentro de você. Você almoçando e aquilo dentro de você. Você jantando e aquilo vivendo dentro de você. Você dormindo e aquilo vivendo dentro de você. Passa ano e sai ano, aquilo habitando por você, controlando a tua vida, as suas emoções, as tuas atitudes, fazendo você se frustrar, atrapalhando tudo no seu caminho. Irmão, isso é terrível. E pastor, o que eu faço? A Bíblia diz que quando Jesus pisou naquele local, aquele homem veio correndo, dobrou-se o joelho diante de Jesus e perguntou: por que vieste aqui para nos atormentar fora do tempo? Por que vieste aqui? E Jesus mandou aquele demônio sair. Até então ele resistiu, falou: nós não podemos. E eles viram uma manada de porcos e falaram: os manda para aqueles porcos. E Jesus permitiu. Eles entraram nos porcos e mataram os porcos dentro do mar. A possessão, às vezes, ela vai ter um grau. A Bíblia diz que tinham 2.000 porcos ali. 2.000 demônios entraram naqueles porcos e lançaram aqueles porcos no mar. Em um ser humano pode viver muitos e muitos demônios. Era tanto demônio que os demônios conseguiram controlar a mente daquele rapaz. Às vezes tem pessoas que eram possessas por um espírito, por 2, por 7 espíritos. E às vezes aqueles demônios não conseguem controlar nunca aquela pessoa. Às vezes ele dela tem força de vir para a igreja, de orar, de buscar. O inimigo ainda fica lutando com ela. Mas a Bíblia diz que quando ele sai, ele sempre fica querendo trazer mais demônios com ele, para segurar mais aquela vida. Então sabe o que eu falo para você? Sempre busque a Deus. E sempre peça no nome de Jesus para mandar da sua vida tudo que não provém dele. Coloca a mão na sua cabeça ali, você orando, expulsa todo mal, toda seta. Tem pessoas que o Espírito vem, mas tem pessoas que trabalham para lançar o Espírito em você, para que aquela entidade trabalhe na sua vida. E quanto maior é o sacrifício, quanto maior são as oferendas para aquela entidade, para destruir alguém, quanto mais demônios irão para destruir aquela pessoa. Hoje existe muito assassinato. Pessoas pagam para matar os outros, alguém para tirar a vida de alguém. Existem muitas coisas, mas poucas pessoas sabem que tem muita gente que morre assassinada. Muitas das vezes não porque alguém foi pago ali para tirar a vida dela, mas muitas das vezes porque alguém pagou para que alguém fizesse um tipo de trabalho para destruir aquela pessoa, com câncer, com tumores, com acidente. E a pessoa vai pensa assim: aconteceu um acidente com fulano, coitado. Muita gente não sabe que ela foi assassinada. Não foi alguém físico que foi lá e fez, mas um ser espiritual que ganhou, não dinheiro, mas ganhou uma oferenda para destruir alguém. Pessoas que, às vezes, só de olhar para você. É por isso que o mundo espiritual é grave. Tem pessoas que não param para pensar nisso. Às vezes você está tranquilo na sua casa, você está lutando, sai cedo, volta de noite, trabalhando na peleja, e você pensa: não faz mal para ninguém, minha vida está boa. Mas tem gente que está de olho em você. Tem pessoas que têm o prazer de pagar entidades para destruir a sua vida. Tem pessoas que têm inveja do teu cabelo. Tem pessoas que têm inveja da tua família. Tem pessoas que têm inveja do carro que você tem. Tem pessoas que têm inveja do trabalho que você trabalha. Ela não
dinheiro da compra, pagar alguém para fazer um trabalho para ver a sua tristeza. Você não acredita nisso? Isso é real. E acontece todo o tempo, toda hora. Tem pessoas que frequentam a tua casa, bate no teu ombro, joga baralho com você, bebe cerveja com você. Tem pessoas que sentam na sua mesa, que ri das suas piadas, você ri das piadas dele, mas você não sabe o que está por trás. Ele está trabalhando pesado para destruir o que você tem, ou para se apossar daquilo que você tem. Tem pessoas que lutam, irmão, para estar no teu lugar. Da onde, pastor? Eu sou uma pessoa tão simples, eu não tenho nada. Às vezes você tem algo que ela quer, e ela trabalha muito, faz, destrói. Tem pessoas que estavam muito bem com a vida dela, casamento bem, as coisas do bem, de uma hora para outra, tudo começa a dar errado, e ela não tem porquê. Ela perde o emprego, perde saúde, perde as coisas, começa a vir brigas no casamento, briga, destruição, coisas que não acontecia, começa a acontecer de uma hora para outra. Na vida dela não tem porquê, porque alguém viu o seu sucesso, alguém viu que você estava indo bem, alguém que andava junto com você, e você contou as coisas que estavam acontecendo na sua vida, e ela foi capaz de parar alguém para fazer um trabalho para uma entidade, e essa entidade vir destruir você. Deixa eu dizer algo mais aqui. Como que você percebe que alguém está fazendo alguma coisa contra a sua vida? Os sinais da inveja. Como você sabe que tem alguém, pastor, fazendo alguma coisa contra você? Às vezes começa a acontecer o seguinte: começa a bater um desânimo na pessoa. Pessoas que tinham projetos, sonhos, ela começa a desanimar daquilo. Ela começa a perder força com aquilo. Ela para de lutar por aquilo. É sinais de inveja. Quando você não quer viver mais dentro do teu ambiente, dentro da tua casa, pode ser sinal que as pessoas estão tentando tirar você dali. Trabalhos fortes para tirar você dali. Você perde desejo daquele ambiente, você perde a paz ali dentro. Você está trabalhando em algum lugar, você estava indo tão bem ali, as pessoas tudo gostavam de você, de repente você começa a sentir raiva do teu ambiente de trabalho, você começa a sentir nojo, as pessoas começam a virar contra você sem mais nem menos. As pessoas ficam tentando puxar o seu tapete. Você fala, vou sair dessa empresa. Mas às vezes alguém que quer estar no teu lugar, que fez algo que você não sabe, e é por isso que você não está dando força de continuar. Amém, irmãos? Isso acontece no casamento, com os filhos, em relacionamento, acontece em várias áreas da nossa vida. Às vezes você está boa, você não tem nada, de repente começa a sentir tontura, sem mais nem menos. Às vezes uma gripezinha, irmão, já você vai começar a tomar de pior, casa ficando grave. Daqui a pouco a pessoa se foi, mas foi uma gripezinha. E você não sabe o que está por trás daquela gripezinha, não era só a gripe, era uma força espiritual para te levar a óbito. Amém, irmãos? No relacionamento, o que acontece? A esposa começa a sentir nojo do marido, o marido começa a sentir nojo da esposa, coloca frieza naquele casal, um consegue ver o rosto do outro que sente raiva. Como é que pode? Alguém que se amava, que se declarava, agora tem raiva um do outro, ódio, não gosta nem de ver o outro. Quando o outro chega, o outro está saindo. Quando o outro pisa o pé lá dentro, o outro já está indo para o quarto. Tem algo errado aí, isso não está certo. E às vezes você pensa que há muitas coisas, mas às vezes o que está por trás é algo espiritual, que foi bem feito para destruir a sua vida. Você nunca se tocou por isso. Amém? Pastor, o que eu faço? O que eu posso fazer? Eu não consigo. Parece que é maior do que
Parece que o que fizeram não conseguiu sair disso. Como que aquele jovem foi livre? Jesus. Firma a tua vida com Jesus. Dá lugar para Jesus. E todas as vezes que você começar a sentir ficadas na cabeça, tontura, fraqueza, maus pensamentos, coloca a tua mão e fala: em nome de Jesus, eu não te aceito. Sai da minha vida de uma vez por todas. Enfrenta ele, vai para cima dele. Não aceita esses pensamentos, não aceita essas coisas. Mas quando a pessoa está muito possessa mesmo, começa a acontecer coisas mais profundas com ela. Pesadelos terríveis, sonhos terríveis. De madrugada em madrugada ela tem pessoas que sentem sensações ruins. Ela escuta a voz, o nome dela está sendo chamado, ela sai da fora: oi fulano, você me chamou? Ninguém chamou ela, mas ela está escutando voz. Isso aí chama possessão por forças maiores do mal que atingem dessa pessoa. Ela costuma ver coisas andando na parede da casa dela. Quando ela vai para certos ambientes, ela rompe o corpo. Então essa aí é uma possessão que já está se agravando mais na vida dessa pessoa. E o pensamento suicídio, a coisa está ficando mais difícil para essa pessoa. O diabo já está apertando a mão para tentar levar esta alma. Porque esse pensamento constante: para que tu vim existir? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu podia dar um cabo da minha vida, eu podia me destruir, podia entrar na frente desse carro, podia tomar esse medicamento. Isso daí já é muito grave, já chegou um ponto muito grave, porque o inimigo já está falando claramente: eu quero a tua alma, eu quero a tua alma. Para essa pessoa eu digo: se desespere por Cristo, cultua, vai para a igreja, vai buscar o Senhor, porque o diabo ele quer destruir você. O médico pode te dar um medicamento para tentar acalmar você. E ele vai dizer: você está deprimida, você está numa depressão profunda. Talvez um medicamento para você relaxar. Pode resolver por alguns dias, por algum tempo. Mas na maioria das vezes não é um medicamento, é algo espiritual. É algo espiritual. Não estou pregando contra o medicamento, mas na maioria das vezes é algo espiritual. Esse algo espiritual precisa ser repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você pode colocar sobre os teus pés? E nessa quarta-feira, como todas as quartas desta campanha, eu quero ajudar você. E se você se permitir ser ajudado, Deus há de operar um milagre sobre a sua vida. Você quer ser livre de todo tipo de influência, de força contrária? Feche os teus olhos. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Quando eu começar a orar aqui, você tem que entender uma coisa: o que o diabo mais vai fazer é tirar a sua atenção. Ele não quer que você entenda a oração. Ele não quer que você receba aquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida. Então ele vai tirar a tua atenção. Ele vai tentar tirar o teu foco. Então é por isso que a gente fala: fecha os olhos, cruza as tuas mãos, só pensa em Deus, só pensa em ser livre deste mal. Se você puder, coloca a mão aí sobre a tua cabeça, sobre a tua cabeça. Deixa eu orar pela tua casa, pela tua vida agora. Somente eu, os obreiros, nós não vamos colocar a mão na nossa cabeça, porque nós vamos estender as nossas mãos em teu favor. E nós vamos orar por você aqui agora. Irmãs obreiras, estenda as tuas mãos em favor dessas pessoas. E nós vamos orar. Nós vamos clamar agora. Feche os teus olhos. Ô irmão, só dá um fundo um pouquinho, porque é uma batalha aqui agora. Nós vamos batalhar. Se os irmãos puder também, estenda as mãos em favor dessas pessoas. E nós vamos orar. Nós vamos quebrar cadeias aqui agora e laços. Aquilo que não provém de Deus, que está destruindo a tua vida, há de cair por terra agora. É no nome do Senhor Jesus. É
É no nome do Senhor Jesus que nós levantamos as nossas mãos. E essas pessoas que estão com as mãos sobre as suas cabeças, nós repreendemos no lado agora. Eu repreendo agora o mal que foi lançado sobre este homem, sobre esta mulher. Satanás, por muitos anos, você tem tentado para destruir esta pessoa. Você tem tentado para acabar com a vida dela e com a vida dele. Eu sei que você tem tentado tirar a paz, e por muitas das vezes você tem conseguido, porque essa pessoa não tem paz, ela não tem alegria, ela não consegue viver a vida que ela viver, porque você tem entrado de noite, de dia, e tentado destruir esta pessoa. Mas agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu te repreendo agora. Aonde quer que você se encontra, sai deste corpo, sai desta vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Essa dor de cabeça, essa fincada que esta pessoa sente na nuca dela, esta pessoa, meu Deus, que é perturbada de dia e de noite. O que ela pensa é tirar a própria vida. O que ela pensa é sair de casa, abandonar tudo e entrar na frente de um carro que passa na BR. O que esta pessoa pensa é colocar uma corda no esteio da varanda da sua casa e esperar todo mundo sair para tirar a vida dela, porque ela não está suportando mais. Mas em nome de Jesus, eu vou de encontro a você, Espírito, porque esta mulher vai viver, esta jovem vai viver, este homem vai viver. Eu te repreendo. Não adianta resistir Jesus. Agora, toca na vida dela e arranca esta força contrária, esta força maligna, isso que está tirando a paz deste homem, isso que está tirando a paz desta mulher. Espírito mundo, não adianta. É no nome do Senhor Jesus que eu me repreendo nesta noite agora. Vai embora. Perca todas as suas forças. Você que veio com a bruxa, você que veio no cemitério da encruzilhada, você que ganhou sangue mais sangue, velas e mais velas foram acesas, você que ganhou farofa, você que ganhou um despacho na encruzilhada, na mata e nas águas. Eu te repreendo hoje. Não existe a autoridade do nome de Jesus. Você que está aprisionando esta mulher, você que está aprisionando esta pessoa, perca as tuas forças agora, perca as tuas forças agora. Meu Deus, vai queimando toda a enfermidade, vai queimando tudo isso que esta pessoa comeu, que foi apresentado a uma entidade, a uma força maligna. Agora, espírito de morte, espírito de doença, espírito de confusão e de opressão, sai desta mulher, sai deste homem. Agora, pomba gira das almas, pomba gira da encruzilhada, pomba gira da meia-noite, tranca a rua, sepulta, olho da morte. Não adianta. Olha o fogo aí na tua cabeça, olha o fogo aí na tua cabeça, olha o fogo que te queima, espírito mundo. Vai